Observe agora o capítulo 4, versículo 1, que diz assim: falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades e os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-se perante eles, os arguíam: com que poder, ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-o sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara a cura milagrosa. Permanece com a sua Bíblia aberta para nós irmos acompanhando esta narrativa empolgante, maravilhosa, que narra um momento difícil para a igreja nascente, para a igreja apostólica, para a igreja primitiva, para a comunidade dos apóstolos. Foram presos e ameaçados. Você já parou para fazer a pergunta: por que Deus permite que o seu povo fiel passe por provações? Você já fez a indagação: mas meu Deus, por que cumprindo a ordem do Senhor de fazer o bem e de anunciar o teu reino e de pregar a tua palavra, por que o Senhor permite que a tua igreja seja perseguida? Você já fez essa indagação alguma vez? Qual resposta você obteve? Tem um livro de publicação da Casa Editora Presbiteriana, eu li faz muitos anos e o tenho em minha biblioteca pessoal, que eu acho muito interessante. O título dele é Pairando acima dos problemas da vida. Na capa tem uma águia, naquele voo que ela faz assim, sem bater as asas e fica pairando no ar. O autor é um pastor norte-americano chamado Jack Hartman, e na página 12 deste livro, o Hartman, entre vários argumentos sobre por que Deus permite passarmos por provações,
e como nós podemos pairar acima dos problemas da vida sem sermos destruídos por ele, Hartman tem uma frase que me é muito preciosa. Ele diz assim: as piores tragédias da vida são aquelas das quais não tiramos lição alguma. Presta atenção. As piores tragédias da vida são aquelas que nós não aprendemos nada. São aquelas que nós não tiramos lição alguma. A minha vida, eu poderia citar, ela foi cheia de tragédias. Minha mãe faleceu num acidente de automóvel quando eu tinha 6 anos de idade. Meu irmão mais novo tinha apenas 30 dias de nascido. Era um bebê recém-nascido. 10 anos depois, meu irmão mais velho, com apenas 21 anos de idade, também faleceu num acidente automobilístico. Alguns anos depois, nós perdemos o nosso primeiro filho. Então, esse tipo de tragédia, eu estou calejado. As conheço de perto, mas aprendi grandes lições com todas elas. As piores tragédias são aquelas que nós não aprendemos coisa alguma. Aí se torna uma tragédia. Mas mesmo as dolorosas, quando nós aprendemos e crescemos e amadurecemos na nossa confiança no Senhor e permanecemos firmes na nossa fé e no temor do Senhor, se torna grande aprendizado e deixa de ser tragédia. O texto que nós lemos mostra a primeira ocasião em que, é lógico, depois da própria crucificação de Jesus por mãos de iníquos, como nós vimos no texto capítulo 3, mas agora é a primeira perseguição que os apóstolos, sem a presença física de Jesus, porque ele já havia ascendido aos céus e já havia enviado o seu Espírito Santo, e agora nas primeiras ações da igreja apostólica, sobrevêm as autoridades e infringem alguma ameaça e punição aos apóstolos por pregarem o evangelho. O capítulo 4 começa dizendo que os apóstolos falavam ainda no templo para aquela multidão que estava admirada da cura de um paralítico, um homem de 40 anos, conforme o versículo 22, lido, o último versículo que nós lemos, e eles então sobrevieram e prenderam os apóstolos. Já era tarde, então eles mantiveram os apóstolos no cárcere até o outro dia pela manhã, quando se reuniu o Sinédrio. Você sabe alguma coisa sobre o Sinédrio? O Sinédrio era uma espécie de Suprema Corte dos judeus. Nem quero fazer associação com o STF. Mas era um concílio composto de 71 anciãos. Quem fazia parte do Sinédrio ele era primeiro presidido pelo sumo sacerdote. E o Sinédrio era composto de sacerdotes. A maioria dos sacerdotes, se não todos, eram de uma seita judaica chamada de saduceus. Você pensa que os fariseus eram mais influentes? Eles eram mais radicais quanto à lei. E também alguns fariseus faziam parte do Sinédrio, mas a sua maioria era de saduceus que não criam na ressurreição e não criam em sobrenatural. Eles eram uma espécie precoce de positivistas, que apenas criam nas coisas palpáveis, nas materiais, e descriam daquilo que era transcendental, daquilo que ultrapassava o racional. E talvez por isso, porque Pedro estava anunciando em Jesus a ressurreição, conforme o versículo 2, diz assim: eles estavam ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Talvez por este motivo, eles vão, e o Sinédrio não fosse, mesmo que não fosse composto apenas de saduceus, e também de fariseus e sacerdotes, mas eles então vão para o templo e enciumados prendem os apóstolos, e vocês podem perceber pelo texto que eles, primeiro, duas formas de oprimir os apóstolos. Primeiro,
com uma certa discriminação e desprezo. Eles dizem homens incultos e iletrados. Esse iletrados, que eles se referem aos discípulos, significa gente que não teve nenhuma formação técnica, gente que não é doutor da lei, gente que não estudou o quanto devia. A maioria dos apóstolos eram galileus, e os galileus eram conhecidos por serem homens dados muito mais aos trabalhos manuais do que ao conhecimento, do que ao estudo. E por isso eles deduzem que eram homens iletrados e incultos, e eles os ofendem com um certo desprezo, mas na sequência eles partem para a segunda ação, que era ameaça. Eles dizem: ameacemo-los para que não mais falem neste nome de Jesus. E meus irmãos, falando sobre ameaça, nós temos que lembrar a importância da ousadia, do testemunho de Pedro e João nesta hora perante o Sinédrio. É que este tribunal judeu foi o mesmo que condenou Jesus à morte. Foram eles que primeiro se reuniram quando Jesus foi entregue por Judas Iscariotes. Foram eles que primeiro entenderam que Jesus deveria ser morto e entregaram à autoridade romana, a Pilatos, a Herodes, depois de volta para Pilatos, que diz: olha, vocês não querem que eu o castigue e solte? E eles insuflam a multidão. São estes mesmos anciãos que compunham o sinédrio, que insuflam a multidão a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Portanto, eles tinham algum poder. Não tinham o poder de condenar alguém à morte. Só a título de curiosidade, só em um último caso, o sinédrio tinha direito a aplicar a pena capital, ou a condenação à morte. Era caso um gentio entrasse no átrio principal do templo em Jerusalém, aí eles tinham poder e autoridade delegada por Roma para executar morte sumária. Caso contrário, eles podiam julgar, até condenavam, mas precisavam do aval das autoridades de Roma, como fizeram com Jesus. Então Pedro sabia muito bem a ameaça que estava diante de si. Não fazia muito tempo que Jesus tinha sido crucificado, mas eles estavam agora convictos e cheios do Espírito Santo. Você observou lá no versículo 8, dizendo assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Disse o quê? Pedro estava respondendo à indagação das autoridades. Eles estufaram o peito, abotoaram o paletó. Não usavam paletó naquela época, não. Mas eles dizem assim: com que poder, com que autoridade vocês estão ensinando no nome desse Jesus? E aí Pedro diz: tá bom, vou responder à altura, porque agora Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados, visto que fizemos um benefício a um homem enfermo, versículo 9, e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos, dirigindo-se ao sinédrio, e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, foi em nome de Jesus que este homem foi curado. Meus irmãos, eu gostaria de meditar convosco na noite de hoje acerca das perseguições da igreja, das lutas que a igreja sempre enfrentou em toda a sua história, desde aqueles primeiros dias, nas terríveis perseguições no 2º século, durante o império de Trajano, em outros tempos e na atualidade. Mesmo que no nosso contexto nós não soframos este mesmo tipo de perseguição que nos leve à prisão simplesmente por causa da fé, mas há outras formas de se desprezar e ameaçar o povo de Deus. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é o final do texto, quando diz que, aliás, o final da primeira parte, versículo 4, quando diz que mesmo prendendo os apóstolos, os que aceitaram a palavra foram muitos. Lembram, em Pentecostes o número foi de 3.000 convertidos. E agora, o versículo 4 do capítulo 4 diz que esse número subiu para 5.000. A igreja estava crescendo, apesar da perseguição. Então, um tema para nós meditarmos: igreja prosperante em um tempo adverso. Em primeiro lugar,
por sua convicção inabalável no Senhor Jesus. Olha o versículo 11 do texto. Pedro já estava detido com João, estava perante o sinédrio, lhe foi questionado: com que autoridade vocês estão fazendo isso? Ele começa a responder que é na autoridade de Jesus, e chega no versículo 11 e diz assim: este Jesus é pedra rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Coisa que Jesus já havia falado. E que o apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, vai falar também sobre isso com muita contundência, dizendo que Jesus Cristo é a pedra fundamental da igreja. Respondendo àquela dúvida que às vezes há entre protestantes e católicos: quem é a pedra? Por causa do texto de Mateus, capítulo 16, quando Jesus Cristo perguntou aos discípulos: quem diz o povo que eu sou? E os discípulos vieram e disseram: Senhor, tem muita dúvida, muita confusão, tem muita fake news, o pessoal fica divulgando nos grupos de WhatsApp, os grupos daquela época, tá? O WhatsApp daquela época era de ouvido em ouvido, e eles dizem para Jesus: olha, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que tu és João Batista ou algum dos profetas. E Jesus diz assim: e vocês que estão comigo há mais de 3 anos, quem sou eu? Aí Pedro toma a frente e diz: Senhor, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Lembram da resposta de Jesus? E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem é a pedra fundamental, onde o Senhor Jesus diz: eu edificarei a minha igreja? A igreja de Roma diz: é Pedro. Ele é o fundamento da igreja. E aí eu tenho um discurso de um bispo católico romano chamado Strossmayer. Ele, no Concílio do Vaticano, há mais de 100 anos, quando a igreja de Roma discutia o dogma da infalibilidade papal, ele pede a palavra e diz: nós estamos laborando em erro, estamos caminhando na contramão da história e das escrituras sagradas. Não há e não podemos aprovar a infalibilidade, porque nenhum homem é infalível, só Jesus é falível. Só Jesus é infalível e todos os homens são falíveis, disse o bispo Strossmayer. E ele diz assim: e tem mais uma coisa a dizer. Dentre muitas coisas maravilhosas que ele diz, todas respaldadas pelas escrituras sagradas e pela história registrada no próprio Vaticano, o Strossmayer diz assim: porque se Pedro era, nem ele sabia, porque ele mesmo, escrevendo a sua primeira carta, diz que Jesus é a pedra fundamental. Aqui neste texto, capítulo 4, perante as autoridades judaicas, os pais religiosos, a nata da sociedade religiosa do judaísmo, ele diz assim: deveria ser sim sobre vocês, sobre o fundamento da fé de vocês, que a igreja do Senhor estaria estabelecida, mas Jesus é a pedra angular, é a pedra fundamental, a pedra que os construtores rejeitaram. É que Pedro, lembram da nossa mensagem de hoje pela manhã, no capítulo 3? A pregação autêntica é revelação de Deus, porque ela demonstra ou revela os pecados dos homens. Então Pedro dá um chute na canela deles, diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, ela é a salvação. Se você olhar para o versículo 12, não há nas Escrituras nenhum outro versículo que seja mais claro, mais direto, mais objetivo, mais contundente para anunciar a salvação exclusiva na pessoa de Jesus do que Atos capítulo 4, versículo 12, quando Pedro diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Precisa de mais. Você quer que eu desenhe? Só faltou Pedro dizer isso. É uma expressão atual muito comum de ser usada quando alguém fala, explica, repete, e alguém ainda permanece com aquela interrogaçãozinha na cabeça. E aí a gente diz assim: quer que eu desenhe? Para ficar mais claro, para ficar mais óbvio. Então, a igreja primitiva, meus irmãos, prosperou por causa da sua
convicção em Jesus, na verdade, ela só prosperou a partir de quando se convenceu de que, de fato, Jesus era o Senhor. Só para refrescar a memória dos irmãos. A narrativa de Lucas, no Evangelho, capítulo 24, fala sobre a ressurreição do Senhor Jesus e diz que ele apareceu diversas vezes aos seus discípulos. Mas sempre que aparecia, uns estavam presentes e outros não. E os que não estavam presentes ainda duvidavam. Na narrativa de Lucas 24, por exemplo, quando aquelas mulheres que foram ao alvorecer do dia de domingo ao túmulo na expectativa de embalsamar o corpo de Jesus com especiarias, e chegando lá a pedra estava removida e o corpo não estava, e o Senhor aparece a elas e diz: ide contar aos meus irmãos. Elas correram e contaram aos discípulos. Vocês já leram a narrativa de Lucas, que diz que eles pensavam que elas estavam delirando. Em outra ocasião, quando eles estavam reunidos e Jesus apareceu, eles pensaram que era um fantasma. Rapaz, judeu era como brasileiro, cheio de superstições. Chegaram a achar melhor acreditar que era um fantasma. E como é que eles procederam depois da morte de Jesus? Ficaram acuados, trancados, amedrontados, acovardados, intimidados. Não saíam para falar coisa alguma, porque estavam assombrados e desesperançados, porque diziam: o nosso mestre morreu. Vocês lembram? Lucas 24 narra que 2 deles iam de volta para a sua terra, uma pequena vila rural perto de Jerusalém, chamada Emaús. E quando eles iam andando e conversando muito, Jesus ressurreto os acompanhou. E eles não reconheceram que era Jesus. E ele começa a conversar com eles e diz: sobre o que vocês estão conversando? E eles dizem assim: o senhor não está sabendo das coisas que aconteceram? O senhor não viu no Instagram, no Facebook, até no YouTube publicaram que aquele que nós acreditávamos que era o Messias, ele foi crucificado. Eles estavam desesperançados. Mas Jesus acompanhou, esclareceu as Escrituras, e lá no finalzinho do capítulo 24, eles dizem assim: como não nos ardia o coração, porque Jesus desaparece deles, e eles voltam correndo para Jerusalém para dar testemunho aos outros apóstolos que o mestre de fato havia ressuscitado, e Jesus outras vezes aparece. A narrativa de Lucas diz que Jesus, durante 40 dias, entre a ressurreição e a sua ascensão, ele apareceu diversas vezes aos discípulos. E agora, quando o Espírito Santo desce sobre eles em Pentecostes, mais 10 dias para frente, Pentecostes são 50 dias depois da Páscoa. Então, quando eles estão plenamente convictos, eles pregam a mensagem de Jesus sem medo, mesmo diante das ameaças e do perigo de morte. E a igreja prosperou e cresceu por sua convicção inabalável no Senhor Jesus. Segundo lugar, igreja prosperante em um tempo adverso, não só por sua convicção inabalável em Jesus, mas em segundo lugar, por sua mensagem irrevogável da cruz. A mensagem era uma só. A mensagem era a mesma. Às vezes nós, pastores, temos um medo muito grande de ficar repetindo mensagem. A gente tem que ter sempre novidade, porque senão os irmãos reclamam. Eu conheço uma história, não sei se verdadeira em absoluto, mas o exemplo é verdadeiro, que um pastor assumiu uma igreja. E no primeiro domingo que ele, como novo pastor, assumiu o púlpito daquela igreja, ele fez um sermão. No segundo domingo, ele repetiu o mesmo sermão literalmente. Uns irmãos disseram: esse pastor tem problema de memória. Nem foi Covid, nem AVC, pastor. Que aí é uma falta de memória justificável, né, irmãos? Aí também tem a dó. Mas aquele pastor prega no segundo domingo e alguns irmãos disseram: coisa esquisita. Primeiro domingo o pastor pregou um sermão, no segundo ele já repetiu. Ele não tem outro, não é? Ou então, ele esqueceu.
Pior ainda, terceiro domingo o pastor pregou o mesmo sermão. Aí aqueles irmãozinhos chegaram ao limite, terminado o culto. Pastor, faz favor. Ô pastor, o que é que está acontecendo? O senhor esqueceu, foi? E pregou 3 vezes o mesmo sermão. O pastor disse, não, irmãos, não esqueci não, eu preguei conscientemente. Eu sabia o que estava pregando. Sim, pastor, mas por que o senhor pregou mesmo? Irmãos, vocês já aprenderam e já estão praticando o sermão? Porque eu só vou mudar para outro quando isso acontecer. Baita lição, hein? Que de fato nós devemos colocar em prática a palavra que aprendemos, porque senão nós somos apenas ouvintes e não praticantes, e nós devemos praticar a palavra. Mas a mensagem de Pedro não era um sermão repetido, mas é que o cerne da mensagem apontava para o Senhor Jesus. Você quer ver isso com clareza nas Escrituras? Vire a página e olhe no capítulo 2, versículos 22 a 24. O primeiro sermão de Pedro após o Pentecostes. Capítulo 2 de Atos, versículo 22 diz: varões israelitas, atendei estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres e prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível fosse ele retido pela morte. Olha o segundo sermão de Pedro no capítulo 3, versículo 15. 15, ele diz, capítulo 3, dissarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pula para o versículo 18. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. O cerne da mensagem não é a mesma? Agora você vem para o nosso texto, capítulo 4, e olha os versículos 10 e 11. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou a pedra angular. A mensagem é a mesma, a mensagem da igreja é irrevogável, a mensagem da igreja genuína e verdadeira do Senhor Jesus, que prospera a despeito das perseguições e das adversidades e dos tempos difíceis, ela não pode mudar. Os tempos mudam, a palavra de Deus permanece para sempre. A igreja está inserida no mundo, mas não é do mundo. O mundo vai se modernizando, os usos e costumes também, mas a mensagem da igreja é irrevogável. Eu tenho usado uma expressão assim, a gente tem hoje em dia esse milindre com o chamado politicamente correto. Não fale isso não, porque isso não pega bem, isso é coisa do passado. Hoje em dia é condenável até usos de linguagem, porque se diz que está embutido preconceito, você está denegrindo alguém. Então, as pessoas até confundem, porque dizem assim, isso é um termo racista, conversa para boi dormir. Como diria o bom e culto baiano Rui Barbosa, são conversas flácidas para levar bovinos aos braços de Morfeu. Traduzindo em português popular, conversa mole para boi dormir. Ignorância, porque tem uma professora de português que tem um canal no YouTube e ela esclarece isso. Esta expressão denegrir não tem nada a ver com a negritude, mas é do latim denigrare, falar mal,
atribuir alguma coisa negativa. Mas eu só estou citando isso, nem é para fugir do cerne da nossa mensagem, é porque nós estamos assim, todos cheios de dedos, não se pode pregar a verdade do Evangelho, porque algumas pessoas podem sentir-se incomodadas. A mensagem de Pedro perante o Sinédrio é: vocês, os construtores, rejeitaram a pedra fundamental, que é Jesus, a quem vocês crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Quer mole ou quer mais? A igreja não pode abrir mão da sua mensagem, sob pena de ser dominada pelo mundo. Mas é muito interessante, meus irmãos, que onde mais a igreja foi perseguida, mais ela cresceu. O sangue dos mártires é a semente do Evangelho. Tem uma música antiga de uma cantora cristã, acompanhado de um clipe que às vezes eu passo lá no IBN para as aulas de história das missões. Mostra os cristãos nas arenas romanas sendo jogados às feras, os leões os devorando, ou sendo mortos vivos, ou queimados vivos em fogueiras que serviam como espetáculo público no Coliseu Romano. Mas quanto mais cristãos eram trucidados, mais pessoas naquelas arquibancadas criam em Jesus, porque seu semblante era de absoluta confiança em Deus. Vocês conhecem a história de um homem idoso, servo de Deus, que viveu no 2º século da nossa era cristã, chamado Inácio de Antioquia? O representante do imperador, quando prendeu Inácio, o ameaçava, dizendo assim: homem, você já é velho, renuncia à tua fé, amaldiçoa a esse teu Cristo e eu te solto. Você já é um homem velho, e se você não renunciar, eu vou te jogar às feras. E usou a seguinte expressão: os dentes das feras vão te moer como o moinho moe o trigo. Ao que Inácio respondeu: eu sou trigo de Deus, e os dentes das feras hão de moer-me, para que eu seja oferecido a ele como limpo pão de Cristo. Eu sou trigo de Deus, e os dentes das feras hão de moer-me, para que eu seja oferecido a ele como limpo pão de Cristo. Não temeu a morte. A igreja prosperou. Em todos os tempos, sempre houve tentativa de se confiscar a Bíblia, desacreditar a Bíblia, prender quem fazia uso da Bíblia, e inclusive nos nossos dias, em países como a China, há uma ferrenha perseguição. Todo regime comunista é anti-Deus, porque eles querem dominar a mente e os corações das pessoas. E Deus, no coração, funciona como antídoto para suas ideologias diabólicas. E, portanto, eles tentam a todo custo perseguir o cristianismo, proibir as igrejas, confiscar as Bíblias. Em 2020, no período de início da pandemia, foi fazer transmissões online. E eu parti na igreja que pastoreava em Garanhuns, Igreja Presbiteriana de Heliópolis, para fazermos lives diárias. O pastor auxiliar, que hoje é o pastor titular da igreja, pastor Stuart Crespo, e eu, fazíamos lives diárias. Então nós tínhamos que alimentar as lives com algum conteúdo bíblico e também. Então eu fiz histórias de missionários. Entre elas, peguei um livro de minha esposa. Ela leu com muita avidez e vivia me dizendo: meu filho, leia o livro. E eu não lia. Meu filho, leia o livro. E eu não lia. Mas aí, no início de 2020, eu peguei um livro intitulado O Homem do Céu. O Homem do Céu. É o testemunho pessoal de um irmão chinês. E de como foi perseguido, preso por diversas vezes, torturado ao inimaginável para que abrisse mão da sua fé. Mas Deus o livrou de todas as ameaças de morte, e a igreja subterrânea na China continuou crescendo, louvado seja Deus. Para os irmãos terem uma ideia, a China tem
a população do Brasil de cristãos, cerca de 200 milhões de cristãos na China, embora não apareça, porque a igreja é ilegal pelas leis daquele país, que tem uma falsa democracia. É um regime aberto economicamente, mas é terrivelmente fechado para a fé. E não só, vários outros países no mundo muçulmano, na África e no Oriente Médio, hoje perseguem cristãos. Na Nigéria, constantemente igrejas são queimadas com os crentes dentro, para que morram pelas chamas. Mas a igreja continua crescendo pela sua convicção inabalável e pela sua mensagem irrevogável da cruz. E em terceiro e último lugar, a igreja prosperante por seu caráter transformado em Jesus. Olhe para o texto e você vai ver no versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Olha a conclusão a que os próprios inimigos da fé chegaram. Que aqueles homens humildes, porque eram dos 12 apóstolos de Jesus, 4 eram pescadores. Pedro e Tiago, Pedro e André, Tiago e João, 2 duplas de irmãos, cujas famílias eram associadas num empreendimento de pesca, e de fato eram galileus, e não eram dados às letras, não tinham vasto conhecimento, nem eram detentores de grande conhecimento da lei judaica. Por isso eram taxados aqui como homens iletrados e incultos, mas falavam com tamanha propriedade, com intrepidez, com ousadia, que os próprios perseguidores chegam à conclusão: só podem ter estado com quem? Com Jesus, porque quem se encontra com Jesus é diferente. Quem tem um encontro pessoal com Jesus é transformado, é nova criatura, na linguagem do apóstolo Paulo. Tem uma nova vida, e esta vida é diferente, e de fato faz diferença no mundo. Você já foi criticado? Hoje, um irmão diácono, o que fez aqui a administração da oferta, como é o nome dele? O Josué. Josué me contava o seu testemunho. A esposa já tinha, permita, meu irmão, você nem me autorizou previamente, mas está me autorizando agora com o silêncio. Quem cala, consente. Fica caladinho, por favor. Mas ele estava me contando assim, ele disse: eu era alcoólatra, pastor, há 20 e tantos anos. Minha esposa já havia perdido as esperanças. Ela disse: já chorei o que tinha que chorar, não tenho mais lágrimas. Foram as palavras dele. Estou tentando reproduzir literalmente, com fidelidade. Ele diz: já tinha perdido as esperanças. Ela estava pensando assim: vou pegar o beco, vou cair fora, não dá para continuar. Aí uma amiga dela chega e diz assim: amiga, você já tentou de tudo? Normalmente as pessoas, quando estão num problema muito sério, elas dizem assim: já tentei de tudo, eu já fiz de tudo. Certa vez, eu até, me permitam colocar no meio, um pastor, numa reunião, chega e diz assim: já fiz de tudo, não tem jeito, vou deixar a esposa. Eu fiquei em silêncio por um instante, ele falou, já, diversas vezes, já fiz de tudo. E ele falava com a mesma ênfase que eu falo. Ele fala muito com caras e bocas, como eu. Eu falo com as feições, né? Já viram quantas caretas eu faço? Então, ele dizia assim: já tentei de tudo, não tem mais jeito. E eu, silencioso, quando ele terminou de repetir umas 4 vezes que já tinha feito de tudo, eu disse: não fez. Fiz, não fez. Como é que eu, que não vivia junto dele, podia saber mais do que ele? Eu disse: o colega não fez. Ele disse: por que eu não fiz? Eu disse: o colega procurou quantos de nós aqui para tentar ajudá-lo em oração e aconselhamento, contigo e com tua esposa? Essa foi a resposta dele. Travou. Ele disse: o senhor tem razão, eu vou tentar mais um pouco. Aí o irmão contando a história dele, a amiga diz assim: minha amiga, você não tentou de tudo, você já recorreu a Jesus?
e aí os convidou para vir no encontro de casais. E ele veio, fazendo até zombaria e dizendo para ela, depois lá tem uma cachaçinha? Depois lá tem isso, tem aquilo? Aquelas brincadeiras que faz com crente, não é? Crente é bicho chato, não toma cachaça, não tem um forrozinho, não tem um ralabucho, depois lá, ou coisa desse tipo. E aí ele diz assim, só vou se tiver. Mas acabou vindo. E vindo, ele disse, não fui transformado no primeiro encontro, não. Mas deu à minha esposa mais fôlego e esperança. Ela diz assim, eu vou caminhar um pouquinho mais. Eu vou tentar um pouquinho mais. Bendito seja o Senhor. Ela caminhou um pouquinho mais. E eles estão caminhando um bocado para louvor e glória do Senhor. Porque ele foi transformado, porque ele foi liberto pela graça salvadora de Cristo Jesus. E hoje pode testemunhar de Jesus Cristo. Hoje pode falar deste grande amor de Deus. Então a igreja do Senhor prospera, porque o caráter dos apóstolos foi transformado no encontro com Jesus. Com gente transformada, com gente convertida genuinamente a Jesus Cristo. A igreja continuará prosperando, mesmo em meio às perseguições, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos adversos, mesmo que haja perseguição. E eu tenho dito ultimamente sem nenhum tom profético, mas é bom que a igreja brasileira se prepare para tempos difíceis, porque nós corremos sério risco, porque há grupos estabelecidos no nosso país, nos porões do nosso país, ávidos pelo poder e pela implantação agora pela via rápida de ideologias que são contra o que eles chamam de filosofia judaico-cristã, a mentalidade cristã, os valores de Cristo. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo assim, no passado, a igreja foi perseguida fisicamente. Hoje, em alguns lugares também o é, mas aqui no nosso meio, não. Mas os tempos continuam adversos. Embora as perseguições em alguns locais continuem físicas, mas na maioria dos lugares elas se apresentam de forma sorrateira, disfarçada de modernismo, daquilo que é o ideal para o mundo de hoje. Nós temos que ter cuidado com as famigeradas ideologias. Ideologia de gênero, que estabelece que existe mais de 40 tipos de gênero, quando o próprio Criador e a natureza dizem que Deus fez homem e mulher. A ideologia que faz de tudo para aprovar a descriminalização do aborto e das drogas. E o contrário, a criminalização do que chamam de homofobia, que é, na verdade, qualquer pensamento divergente. Quem pensar diferente é homofobo e precisa ser punido. Defende-se uma democracia, defende-se direitos individuais, menos de quem tem valores conservadores. Estes deveriam ser massacrados, excluídos da sociedade. As igrejas deveriam ser atacadas e destruídas. Nós temos que abrir os olhos. Leis como a lei da palmada. Eu costumo, na minha análise simples, dizer assim, o Brasil, infelizmente, é um país de casuísmo. Muitas das nossas leis, legislador, são promovidas em cima de casos, tipo assim, uma coisa que é absolutamente errada. Marido agride a mulher, violência doméstica. O pastor João Paulo me disse que tem um bom estudo sobre isso, está preparando até um livro, né? Estou fazendo a propaganda antecipada, depois a gente pega uma comissãozinha nos direitos autorais aí. Sobre isso, é nefasto, é terrível, mas aí a gente cria uma lei, que se olhar feio para a mulher, cuidado. Eu brinco muito com a minha esposa. Qualquer coisa ela diz assim, cuidado, viu, Lei Maria da Penha em você. Se ela disser assim, vamos comprar tal coisa, não dou o cartão.
cuidado com a Lei Maria da Penha. Eu digo, vai tramitar no Congresso Nacional a Lei Zé da Penha, que é a lei de proteção aos maridos oprimidos. Não, brincadeiras à parte, entendam o que é que eu quero colocar. Embora algumas coisas sejam de fato necessárias, mas nós somos casuístas, nós criamos em cima de casos isolados. Exemplo que eu queria falar é um pai sem noção, maligno, espanca seu filho, capaz de levar à morte. Então nós vamos criar a lei da palmada, que proíbe que os pais tenham o poder de infligir qualquer castigo físico aos filhos, mesmo que seja uma simples palmada. Não dê palmada no Kaique, porque senão o Kaique chega e olha para você e diz, mamãe, chamar o conselho tutelar, tá? Quando ele estiver falando. As crianças estão agindo assim. Ou seja, nós vamos criando coisas, quando na verdade eu sou grato a meu pai. Quando eu olho para o meu traseiro, eu lembro, e lembro sem nenhum pieguismo, eu não me recordo das muitas surras que levei, de uma sequer que meu pai tenha dado por pura ira, raiva, sem ter razão no que estava fazendo. É porque de fato eu mereci. Até porque meu pai tinha um hábito que eu pratico até hoje lá no IBN com os alunos, que é assim, uma queixa, eu chamo a atenção verbalmente. Segunda queixa, eu também chamo a atenção e advirto. E em terceira queixa, o pau vai cantar. Lá em casa era com palmada, lá no instituto, obviamente. Eu nunca dei uma palmada na Edith, embora tenha tido vontade várias vezes. Mas não posso fazê-lo. Mas a gente tem outras formas de sanção, de chegar e dizer, meu irmão, minha irmã. E eu já tive, nesses 12 anos de direção do Instituto, pelo menos em 3 ocasiões, de chamar o aluno e dizer assim, bom, tu não te submetes às regras do internato, então você pode continuar o curso, desde que seja externo. Então eu vou te dar 72 horas para você achar um lugar para morar. Vai ter que ir embora dos nossos internatos, porque aqui só dá para ficar se enquadrar nas nossas normas e nas nossas regras de convivência comum, que senão não dá certo. Então, voltando para o tema, cuidado com as perseguições que se avizinham, ideologias, leis, adoção de crianças por pessoa do mesmo, casais de mesmo sexo, que hoje é altamente defendido, aprovado inclusive pela nossa legislação, mas ainda não há um estudo sério, porque é fato recente, para mostrar os possíveis transtornos, inclusive psicológicos, que isto poderá trazer, não só para os beneficiários da adoção, mas para a sociedade de uma forma geral. São maneiras de a igreja e a visão de Cristo serem perseguidas, mas a igreja do Senhor avança, sempre caminhando. Oh, glória, aleluia, a igreja sempre caminhando. Lembram dessa música antiga? Essa é mais antiga do que o pastor Eliseu. Oh, glória, aleluia, a igreja sempre caminhando, sempre vencendo em Cristo Jesus. Concluindo mesmo, lembram que eu citei na introdução Jack Hartman, autor do livro Pairando Acima dos Problemas da Vida, que disse que as piores tragédias são aquelas das quais nós não aprendemos lição alguma. Ele também diz assim, nas adversidades, Deus pode ver muitas coisas que nós não vemos. Nós vemos as provações, Deus vê as bênçãos. Que o Senhor abençoe a sua igreja e faça uma igreja prosperante em todo e qualquer tempo, para a glória do seu nome. Amém. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.